Oi, pessoal, tudo jóia? Hoje a aulinha de português vai ser uma aulinha em vídeo, tá certo? Então, a gente vai retomar aquele verbete que vocês estavam fazendo, o verbete de enciclopédia, e agora vocês vão fazer a finalização desse verbete pra gente, tá? Vamos relembrar, então, o que nós já fizemos e o que ainda precisa ser feito. Então, nós já fizemos essa parte aqui, ó. Página 8, tá? Ó. Neste capítulo, você produzirá um verbete para criar com os colegas uma enciclopédia da turma, que será produzida e apresentada à comunidade. Para dar início a esse trabalho, elabore um verbete de enciclopédia, utilizando as informações disponíveis no texto a seguir. Verbete de enciclopédia é o nome do texto que informa o leitor sobre algum assunto. É escrito quase sempre com uma linguagem formal, apresentando definições, descrições, dados históricos e curiosidades. Então, vocês já escreveram a primeira parte do tema de vocês, então, só para relembrar, este aqui é um texto, ó, em formato de verbete. Então, nós temos aqui a entrada, depois toda a informação. E aqui embaixo nós temos da onde esse verbete foi tirado, certo? Para ilustrar o verbete, eu tenho aqui uma imagem e tenho aqui, ó, uma legenda, certo? E também nós temos aqui, como esse é um verbete digital, ele tem links, ok? Como o verbete de vocês não vai ser online, ele não vai ter links, mas ele tem que ter entrada, ele tem que ter as informações e ele tem que ter a imagem com uma legenda. Peça ajuda ao seu responsável para consultar uma enciclopédia digital. Então, vocês vão pedir ajuda aí para os adultos que possam ajudar vocês a terminar esse verbete, tá? Para começar, abra um site de busca na internet e digite enciclopédia digital ou enciclopédia online. Eu sei que muitos de vocês já fizeram essa pesquisa, outros fizeram da cabeça. Então, esses que fizeram tudo de cabeça, eu quero que vocês procurem mais informações sobre o tema que vocês escolheram, tá bom? Então, lembrando que o verbete, ele chega a ser um texto científico, ele fala de assuntos de forma científica, então não pode ser só da sua cabeça, você tem que procurar fatos sobre eles. Mesmo que o assunto que você tenha escolhido seja, por exemplo, da mitologia, ou seja, um personagem. Então, você precisa procurar coisas e fatos sobre aquele tema que você decidiu fazer. Não adianta fazer só coisa da sua cabeça. Leia o que aparece como resultado da busca e escolha uma enciclopédia para explorar. Observe que para agilizar a sua pesquisa, basta digitar na caixa de busca uma palavra relacionada ao assunto de seu interesse. Observe que os verbetes normalmente estão organizados por ordem alfabética ou por temas. Depois escreva uma folha de caderno que você pesquisou e conte aos colegas o que aprendeu. Vocês já fizeram a primeira versão, como eu disse, né? Então, olha lá, agora nós estamos nessa parte aqui. Retome a primeira versão do verbete que escreveu no início do capítulo para reescrevê-lo ou acrescentar informações. Então, precisa lembrar de todas essas informações aqui, ó, e verificar como que está o andamento do seu texto. O verbete de enciclopédia é um texto que se caracteriza pela apresentação de definições, dados e informações relevantes ao tema abordado do ponto de vista da ciência, mas de um modo compreensível para o leitor. É escrito em terceira pessoa, em linguagem formal e apresenta os verbos conjugados, em sua maioria, no tempo presente. Nós já conversamos sobre tudo isso. Então, ó, tem que trazer as definições, ou seja, o que é, tem que trazer dados, de onde que veio, como que surgiu, informações relevantes. Pode ser, por exemplo, curiosidades sobre aquele tema, tá? Então, sempre em terceira pessoa, então você nunca vai se colocar como personagem, né, do texto, você sempre vai escrever em terceira pessoa, em linguagem formal, então não pode ter gírias, e os verbos conjugados, na sua maioria, no tempo presente. Então, no agora, como se estivesse acontecendo agora. E vocês, como já disse para a terceira vez, né? Terceira vez falando a mesma coisa. Vocês já fizeram a primeira versão. Eu já corrigi dos alunos que já me mandaram. Então, vocês vão entrar lá, ó, na atividade 17 de português e produção de texto, verbetes.
E aqui, ó, tem o arquivo corrigido, tá vendo aqui o anexo? Ó, lá em respostas, ó. Então, eu tenho aqui o anexo. Então, vocês vão baixar o anexo corrigido e vão trabalhar em cima do corrigido. Aqueles que ainda não me mandaram as atividades, vai ficar um pouquinho mais complicado. Então, vocês vão pedir, mais uma vez, ajuda para um adulto, tá? Apesar que todos vocês vão ter que pedir ajuda para um adulto de qualquer forma. Vamos lá. Chegou a hora de produzir a versão final do seu verbete para compor um volume de enciclopédia da turma. Para isso, siga as orientações apresentadas abaixo. Então, qual que é o planejamento? Converse com o professor e os colegas e defina quais serão os temas de seus verbetes. Já fizemos, vocês já decidiram seus temas. Pesquise o texto que ajudará você em sua produção. Lembre-se de utilizar um texto confiável, assim não deixará seus leitores com dúvida sobre as informações que usar em seu verbete. É impossível não fazer é importante não fazer buscas em enciclopédias, pois lá você vai encontrar textos prontos. E a proposta da atividade não é copiar, mas produzir um verbete original a partir de textos científicos. Veja alguns sites confiáveis que podem ajudar na sua pesquisa. Ciência Hoje das Crianças, tem aqui o link, Galileu Galilei. Quando escolher o texto, sublinhe as informações mais importantes para usá-la em seu verbete. Então, aqueles que já fizeram a primeira versão, vão fazer mais pesquisas, vão ver se acham novidades. E através dessas novidades, vocês vão grifar nos textos o que vocês acharam de novidade e vão incluir no seu, assim, sem copiar, tá bom, pessoal? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar, entender e falar com as suas palavras o que vocês entenderam. Faça um resumo do tema escolhido, usando as informações sublinhadas e colocando definições, dados, explicações ou curiosidades que ajudem o leitor a compreender com detalhes o assunto. Pense nas imagens que poderá fazer para ilustrar o seu verbete. Então, além do texto, tem que ter o quê? As imagens. Textualização. Comece a escrever o seu verbete a partir do planejamento. Nesse momento, lembre-se de. Então, verifica, ó. Destacar no início o tópico ou a entrada que identifica o tema do verbete. Por exemplo, aqui é o quê? Frigilidade. Então, é sempre o nome que vem lá em cima, a palavrinha que vem lá em cima. Essa é a entrada, verifiquem se vocês fizeram. Apresentar informações interessantes sobre o assunto, como definições, dados, explicações ou curiosidades. Já falamos sobre isso. Usar linguagem formal, já falamos. Conjugar verbos no tempo presente. Escrever o texto em terceira pessoa, tá vendo? Ó, tudo que nós já falamos. Usar subtítulos para organizar melhor as informações que vai apresentar. Inserir fotos, mapas ou desenhos com legendas que ajudem o leitor a compreender ainda mais o assunto. Ó, isso aqui está na página 27. Então, vamos lá. O que tem de novo aqui? Ó? Então, além da entrada, e você vai começar aqui com uma introdução, geralmente é o quê? A definição, né? Do que é, por exemplo, o canário. Aí depois você pode dividir em subtópicos, ó, o histórico, as características, a alimentação. Você tem que colocar aqui a foto. Como vai ser impresso, não vai ser possível colocar um vídeo, mas vocês podem pôr um link aqui, por exemplo, falando sobre o que, falando aonde que vocês podem encontrar mais informações sobre este assunto, tá certo? Mapas, por exemplo, aqueles que estão falando sobre os animais, podem colocar, por exemplo, um mapa da região onde ele é mais encontrado. Você pode fazer desenhos com legendas, que é o exemplo desse aqui, ó. Vendo, ó, tem um desenho e tem uma legenda explicando o que é isso aqui, ó, tá? Depois que você terminar a sua segunda versão, você vai verificar se você fez realmente tudo que foi pedido. Usei uma entrada destacada? Sim ou não? O que precisa melhorar? Apresentei informações que ajudam a expandir o assunto, com definições, descrições e ou dados curiosos? Mesma coisa, sim ou não, sugestão. Então, vocês vão ler tudo que está aqui, ó, e vai colocar sim ou não, e coloca aqui a sugestão de reescrito, tá certo? Última parte, isso mesmo, ó.
Com a ajuda de um adulto, tire uma foto para ilustrar a enciclopédia da turma. Você pode retratar o assunto do verbete que produziu no capítulo anterior ou algo relacionado aos temas escolhidos por seus colegas. Para começar, verifique com seu responsável a possibilidade de usar uma câmera digital ou de um celular para a atividade. Depois dê início ao experimento. Veja algumas dicas. Os temas que vocês escolheram, eu acho que a maioria de vocês não vão conseguir fazer uma foto, tá certo? Então, o que vocês vão fazer? Olha só. Agora, se não tiver uma câmera para atividade, não se preocupe. Você pode usar massa de modelar, então você pode fazer uma escultura do que você está falando, né? Fazer uma escultura, ou você pode fazer um desenho, uma colagem, ou uma pintura, que também pode ser exposta no dia em que a turma divulgar a enciclopédia. Se a gente vai ter esse dia aqui, ó, para divulgar a enciclopédia, a gente ainda não sabe, mas a gente vai deixar tudo pronto para que, se a gente voltar, a gente consiga fazer isso. Se a gente não conseguir fazer isso, a gente pode fazer aqui, né? Vocês podem mostrar para a gente aqui na câmera, a gente produz um videozinho. E lembre-se, faça uma legenda para acompanhar a arte que produzir. Então, você produziu, por exemplo, com uma massinha de modelar o seu bicho ou o seu ser mitológico. Então, embaixo vocês vão escrever num papelzinho que ser mitológico é aquele, por exemplo, e dar uma pequena explicação sobre aquilo que você fez, tá? Então, dicas, pessoal. Peça ajuda para um adulto, peça para eles lerem o que vocês já fizeram, para eles ajudarem vocês no que ainda precisa ser procurado, no que ainda precisa ser feito, tá? Peçam a eles ajuda para vocês pesquisarem novos sites sobre esse assunto, para vocês fazerem um trabalho muito bonito e muito bom, tá certo? Então, um beijinho, essa foi a aula de hoje. Não deixem de terminar os seus verbetes, tá bom? Tchau, tchau, até a próxima.